1 João 4, de 1 a 6, vitória garantida. Olá, queridos irmãos, vamos avançar um pouquinho mais na nossa exposição bíblica aqui da primeira carta de João. Vamos começar hoje o capítulo 4. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça. Será um prazer ter você nos acompanhando aí no nosso canal. E gostou? Coloca lá aí like. Não gostou? Dislike. Fique bem à vontade. Vamos ao nosso texto de hoje. Eu estou pensando não gastar muito tempo aqui lendo o texto, mas hoje é um texto curto. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vocês prestaram atenção que as várias palavras que nós marcamos aí, como sempre fazemos, você vai perceber que, veja, palavras do texto, o espírito de Deus pelo menos 4 vezes, o espírito do anticristo 3 vezes, o conhecer, lembra do conhecer? 3 vezes. E Deus e Jesus, colocando os dois aí, aparecem 10 vezes. Se aparece muito o Espírito de Deus e o Espírito de Jesus, é uma clara evidência que que o texto está falando sobre a pessoa de Jesus e a pessoa de Deus, nos capacitando contra os falsos profetas. Sempre lembrando que João escreveu uma carta combatendo ferozmente o gnosticismo. E o gnosticismo dizia que Jesus não era Deus, que Jesus era um fantasma, porque ele não poderia ser Deus, sendo que ele era matéria, e a matéria é má, o espírito é bom, o espírito que é bom não poderia habitar na matéria que é má. A gente repete porque para ficar bem gravado, que quando a palavra, o verbo conhecer aparece muito no texto, é porque ele defendia que o único que conhece a Deus são aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo. Não é através de uma intelectualidade ou de algumas, magias que eles faziam que você chegaria ao conhecimento de Deus. Vamos para a grande verdade do texto. A grande verdade. O Espírito da verdade que nos fez conhecidos de Deus nos dá a vitória sobre os falsos profetas e sistema mundo. Vamos repetir? O Espírito da verdade que nos fez conhecidos de Deus nos dá a vitória sobre os falsos profetas e sistema mundo. Percebe que aqui é uma questão de vitória. O texto vai mostrar que nós somos vitoriosos. Não há a mínima possibilidade de perder a batalha. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Vamos agora à sentença de transição. 3 razões por que somos vitoriosos. E eu vi no texto 3 razões que eu achei muito importante. Os versículos 1 a 6 mostram pela capacitação para avaliarmos os espíritos. Em segundo, porque por Jesus quem nos fez conhecidos do Pai. E pela vitória já alcançada. São algumas razões porque nós somos vitoriosos. Vamos ao próximo aqui. Pela capacitação para avaliarmos os espíritos.
Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. É muito importante esse texto, meus irmãos, que nos alerta para a capacidade de avaliarmos se o Espírito é de Deus ou não é de Deus, se é o Espírito da verdade ou se é o Espírito do erro. Isso me lembra os crentes de Bereia. Enquanto Paulo pregava, eles iam conferir se estava batendo com a palavra de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, nós não podemos ficar assim à mercê dos falsos profetas e não confrontando os falsos profetas de ensinos errôneos. Nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo nos dá discernimento de todas as coisas. Nós não podemos ficar à mercê de ensinos que não são verdadeiros. Enquanto eu estou falando para vocês, estou ajeitando minha iluminação aqui, porque parece que não está muito jóia aqui, mas eu vou dar um jeito aí na próxima. Ok, então nós temos a capacidade de discernir. E segundo lugar, vamos lá, temos Jesus que nos fez conhecido do Pai. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Mas o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. A grande bênção que nós temos, meus irmãos, é que nós somos conhecidos do Pai através do Senhor Jesus Cristo. Seria impossível para nós conhecermos ao Pai sem conhecermos a Jesus. Não haveria como sermos conhecidos por Deus se não fosse através da obra salvífica de Cristo. É só através dele. Então, se nós somos conhecidos do Pai pela obra do Senhor Jesus Cristo, e quando nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito vem habitar em nós, isso indica claramente que a partir do momento nós não precisamos que alguém nos ensine outra coisa. Nós já sabemos tudo. Nós deixamos de ser homens naturais e passamos a ser homens espirituais e sabemos tudo. Essa é a grande vantagem que tem o crente, ele sabe tudo. Ele é diferente, ele não precisa ser discernido por ninguém, é pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ao próximo. Pela vitória já alcançada, filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Esse é o texto. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Meus queridos irmãos, essa questão da vitória é muito interessante. Não é uma vitória que a gente vai alcançar, nós já alcançamos a vitória. O que significa isso? Claro que nós ainda estamos aqui na terra, não alcançamos o céu, mas a vitória está garantida. É só uma questão de tempo de se apossar da vitória definitiva. Mas nós somos vitoriosos. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Olha o texto novamente. Nós somos de Deus e já tendes vencido o mundo. Nós não estamos aguardando uma vitória. Nós já temos a vitória em Cristo Jesus. É tudo uma questão de chegar lá para definitivamente não termos mais um mínimo problema e vivemos eternamente com Deus. Vamos a algumas aplicações do texto? Está lá. Mas vamos repetir a grande ideia primeiro, né? O Espírito da verdade que nos fez conhecidos de Deus nos dá a vitória sobre os falsos profetas e sistema mundo. Vamos lá.
temos aqui, aplicando, por que temer em enfrentar o mundo? É muito interessante, meus queridos irmãos. O mundo não pode ser aquele bicho-papão que o crente fica apavorado diante dele. Não, nós não podemos temer o mundo. Vamos enfrentar esse mundo maligno com as armas poderosas lá de Efésios capítulo 6. Vamos enfrentar o mundo. Não se dê por derrotado por qualquer investida do mundo, não. Nós somos vitoriosos e conosco ninguém pode, porque se Deus está conosco, meus irmãos, o que o mundo pode fazer por nós, contra nós, aliás? Cultivemos a capacidade de avaliação dos espíritos. Aqui vai uma exortação, meus irmãos. Não é qualquer espírito que pode ser considerado o Espírito de Deus. Hoje o crente vai para casa, ele tem o seu pastor, depois ele liga lá o seu computador, vai ouvir vários e vários pastores. E você corre o perigo de ter pastores não ensinando a verdade se você não tem essa capacidade de avaliação. Precisa tomar muito cuidado. Temos que avaliar se é de Deus ou não de Deus. Precisamos fazer avaliação, como faziam zelosamente os crentes de Bereia. Por isso que a instrução bíblica é fundamental. Por isso que o estudo da palavra é fundamental. Vamos ao próximo. Somos especiais porque somos dele. É interessante, meus irmãos, nós somos dele e por isso somos considerados pessoas especiais para Deus, pessoas separadas, pessoas que têm uma nova visão da eternidade, uma nova visão das coisas espirituais. Nós somos de Deus, propriedade exclusiva dele. Queridos irmãos, é maravilhoso mais esse texto da palavra de Deus. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Ele já nos deu a vitória. É uma questão de tempo de nós entrarmos para a presença dele vitoriosos, pelo sangue do Calvário derramado para nos remir.